Os verdadeiros monstros estão na mente do homem, não na natureza. William Golding, O Senhor das Moscas. Desde os episódios mais sombrios da história, a humanidade demonstra uma inquietante inclinação para a crueldade. Muitas vezes, somos frios, egoístas e, surpreendentemente, cruéis, mesmo sem obter qualquer benefício com isso. John Stuart Mill disse uma vez que tudo o que as pessoas más precisam para alcançar seus objetivos é que as pessoas boas fiquem olhando sem fazer nada. Quando ocorre um grande desastre moral, apenas uma pequena minoria comete a atrocidade, mas essa minoria é quase sempre habilitada pela maioria que passivamente se recusa a agir. Quantas vezes grandes injustiças acontecem simplesmente porque optamos por virar o rosto ou permanecer em silêncio? Tolstói sugere que a maioria de nós tem uma noção clara do que é certo e errado na maior parte do tempo. Isso acontece porque não gastamos nosso tempo lidando com dilemas filosóficos ou éticos complexos, mas simplesmente vivemos nossas vidas guiados pelo senso comum de moralidade. Embora eu não tenha certeza se isso é verdade, se for, não seria uma grande desvantagem para os demônios, segundo Screwtape, o demônio experiente no livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Uma das explorações mais reveladoras dessa maldade cotidiana está justamente nessa obra. Nela, o autor descreve os conselhos de um demônio para desviar um homem de Deus e da bondade, conduzindo-o ao vício e à crueldade. Screwtape é encarregado de afastar o paciente da virtude e de Deus. Ele argumenta que, embora os demônios talvez não consigam convencer um ser humano de que determinado argumento moral está errado, quase sempre podem fazê-lo sentir que esse argumento é irrelevante. De um jeito ou de outro, frequentemente somos atraídos por ideias por causa de sua utilidade ou dignidade, mais do que por uma razão racional para acreditarmos nelas. Por isso, Screwtape aconselha seu sobrinho Wormwood a plantar na mente de sua vítima a ideia de que preocupações sobre moralidade, Deus ou ética não são reais, que são abstratas demais para ter um significado prático. Screwtape diz que, em nenhuma circunstância, o paciente deve pensar no que é certo ou errado. Em vez disso, deve focar no prático, no que está imediatamente à sua frente. Se por acaso o paciente começar a pensar em questões éticas ou teológicas, Wormwood deve distraí-lo, trazendo sua atenção de volta para algo banal, como o que vai comer no almoço ou as preocupações imediatas da manhã. A ideia é promover uma apatia geral em relação a qualquer coisa relacionada aos valores. O ser humano pode até dizer que tem princípios, mas na prática, esses princípios estão tão desconectados de suas ações que é como se não existissem. O pensamento por trás disso e de muitas outras maquinações de Screwtape é garantir que o humano nunca se apegue demais a uma posição ética. No fim das contas, ele se torna uma espécie de nihilista moral, sem, contudo, assumir essa postura conscientemente. Não é necessário que ele abandone seus valores morais por completo. Basta distraí-lo desses valores repetidas vezes, especialmente quando surgirem dificuldades práticas para mantê-los. O raciocínio aqui é simples. Quanto mais as preocupações com o certo ou errado retrocedem, mais fácil é que outras coisas ocupem seu lugar. De acordo com Screwtape, isso é bastante simples, porque, no fundo, não nos empolgamos tanto com sistemas rígidos de valores desde o início. Acho esse ponto interessante, pois às vezes ele se aplica a mim também. Como a maioria das pessoas, gosto de pensar em mim como alguém com princípios e que, de forma geral, tenta ser o mais gentil possível. Mas posso lembrar de inúmeras vezes em que fui muito menos gentil do que poderia ter sido, só por causa do meu estado emocional naquele momento. Embora Lewis esteja falando principalmente sobre como podemos esquecer nossa relação com Deus devido às preocupações do mundo material, acredito que isso tenha uma aplicação mais ampla. Muitas vezes, mesmo sem perceber, permitimos que nossos valores pareçam menos reais ou meramente teóricos, como um luxo que podemos deixar de lado quando a realidade nos pressiona.
Aqueles que não acreditam em Deus podem não temer as chamas do inferno, mas se violarem seus próprios valores muitas vezes, sua consciência pode atormentá-los mais do que jamais imaginaram, à medida que se transformam em algo que não reconhecem mais. Apesar de o cristianismo geralmente enfatizar o livre-arbítrio e a soberania da alma humana, Lewis dedica muito tempo na obra para falar sobre a importância do círculo social e do ambiente de uma pessoa para capturar sua mente e condená-la ao inferno. Uma das primeiras observações de Screwtape é sua aprovação ao fato de que o paciente passa tempo com seu amigo materialista. Depois, os demônios garantem que o paciente se envolva com um grupo de pensadores da alta sociedade, pessoas que se consideram sofisticadas. O homem, naturalmente, quer impressionar esses novos amigos, então começa a repetir o que eles dizem. Quando eles incentivam uma postura moralmente repugnante, ele simplesmente assente ou suaviza sua posição sem se posicionar de forma aberta. Screwtape deseja, no fim das contas, que o paciente desenvolva uma espécie de personalidade dividida, reze na igreja e se veja como um bom cristão, mas, no jantar com seu novo círculo social, despreze esses mesmos princípios. Esse estado mental, uma mistura de autocomplacência e hipocrisia profunda, é muito útil para os demônios. Aos poucos, os hábitos do paciente vão se afastando de seus princípios e ele começa a agir conforme o que for mais conveniente no momento, sem perceber. Até que um dia ele descobre que já não sabe mais o que é certo ou errado, apenas o que é útil no momento. Isso o transforma em um maquiavélico moral. E como muitas vezes é mais conveniente ser cruel do que bondoso, será fácil levá-lo à brutalidade. Screwtape afirma que um dos estados mentais mais úteis que um demônio pode inculcar em sua vítima é a frivolidade, ou seja, a recusa de tratar qualquer questão, seja ela moral ou não, com seriedade. O paciente deve ser levado a mergulhar tanto na ironia que esqueça o que acredita e deixe de se importar com a verdade. Talvez o mais inquietante seja perceber que, só porque estamos em boa companhia, não significa que estamos a salvo. Este é um pensamento clássico de C.S. Lewis, onde o orgulho não é visto apenas como uma falha isolada, mas sim como pensar demais em si mesmo. Isso faz sentido, pois o fio condutor de como os demônios utilizam as conexões sociais para corroer gradualmente os valores de suas vítimas é sempre incentivá-las a alimentar alguma forma de divisão ou egoísmo. Em vez de fazer com que a companhia de pessoas que ele admira o torne mais humilde, ela o leva a olhar com desdém para aqueles fora de seu círculo íntimo. Seus amigos da alta sociedade acabam dividindo sua mente em duas, voltando-o contra si mesmo e semeando uma divisão interna que reflete a externa. Frequentemente buscamos nos outros sinais de como devemos nos comportar. Então, há um forte argumento para sermos cautelosos com quem passamos nosso tempo, especialmente se percebermos que essas pessoas estão, pouco a pouco, nos tornando mais cruéis e menos bondosos. Por outro lado, Lewis mostra que mesmo amizades baseadas em virtudes, se mal orientadas, podem acabar estimulando nossos piores instintos. Ele também destaca que o sentimento de superioridade sobre o próximo foi, e ainda é, um componente crucial em muitas atrocidades históricas, bem como em diversas maldades cotidianas. A autossuficiência moral permite que as pessoas cometam ações terríveis e ainda assim saiam com a sensação de que são, de alguma forma, boas ou estão do lado certo. É possível que nem percebamos o quanto traímos a nós mesmos e aos outros, tudo em nome de nossas ideias falsas de superioridade. Quero me aprofundar nisso, porque Cartas do Diabo ao seu sobrinho traz observações brilhantes sobre como podemos enganar a nós mesmos, acreditando que permanecemos fiéis aos nossos valores, mesmo quando não os praticamos há anos. Nas Confissões, Santo Agostinho muitas vezes fala sobre a maldade como uma forma de ignorância. Ele descreve como sua vida antes da conversão estava cheia de prazeres ilusórios, que negavam a ele qualquer verdadeiro sentido de realização em comparação com a glória teológica que ele encontrou mais tarde. Esse tema é especialmente importante para Lewis,
que em suas cartas explora o papel da fantasia e da ilusão na manutenção da crueldade e no afastamento da bondade. Em uma das cartas, o personagem Screwtape explica que existem 3 partes em um ser humano: a fantasia, o intelecto e a vontade. Grande parte dos conselhos de Screwtape gira em torno de garantir que o ser humano nunca permita que algo bom saia do reino da fantasia, enquanto o cruel, o mesquinho e o pouco amável dominam sua vontade. Por exemplo, ele deve fantasiar extensivamente sobre fazer o bem, talvez imaginando-se um grande líder espiritual, ou prometendo doar tudo à caridade após sua morte. Contudo, essas fantasias precisam sempre estar distantes no futuro e, de preferência, inatingíveis, mas suficientes para capturar sua imaginação a ponto de quase parecerem reais. O perigo da imaginação é que uma fantasia detalhada pode ser tão convincente que parece que já alcançamos nossa meta. Por outro lado, no mundo fora da fantasia, Screwtape orienta que a vítima seja guiada para o mau humor e o ressentimento. Seu orgulho deve ser inflamado, de modo que sua bondade deixe de ser genuína e se torne transacional. Ele deve se convencer de sua superioridade intelectual, desprezando as opiniões dos outros. Como Screwtape diz, deixa-o se consolar, imaginando que já fez um gigantesco bem ao mundo, ou que certamente o fará no futuro. O que são 1000 pequenas brutalidades frente à grandeza de suas benevolentes fantasias? Isso é um verdadeiro golpe de gênio maligno de Screwtape. Ele reconhece que podemos nos enrolar em nós mesmos para continuar convencidos de nossa bondade fundamental, mesmo quando há poucas evidências disso no mundo real. Screwtape deseja que imaginemos sermos bons em essência, mesmo quando somos cruéis com os que nos rodeiam. A grandiosidade de nossas fantasias morais significa que perdemos de vista a crueldade cotidiana que praticamos. O fato de termos gritado com alguém em uma loja ou de termos sido rudes com um amigo já não parece particularmente importante. Essa visão coloca as ideias de bem e mal tão longe do âmbito de nossa vida cotidiana que quase as torna teóricas. Perdemos de vista a antiga ideia grega de que nossas virtudes se manifestam essencialmente, e assim não notamos nosso horror mundano persistente. Isso é perfeito para os demônios, pois as fantasias desencorajam a vítima de refletir sobre sua vida e perceber o que está fazendo. Em vez disso, ela usa seu intelecto para racionalizar quando é cruel e suas fantasias para imaginar quando é bondosa. Segundo cartas do diabo ao seu sobrinho, se as pessoas tiverem um momento de epifania, muitas vezes passam diretamente da autossuficiência moral para o desespero. Elas acreditaram por tanto tempo que eram boas pessoas, que, ao descobrirem que isso não é verdade, podem adotar o extremo oposto. Como Satanás no Paraíso Perdido de Milton, decidem que é melhor reinar no inferno do que servir no céu, e começam a pensar que estão perdidas demais para mudar seus caminhos. Então, não lhes resta mais nada senão abraçar sua própria crueldade. Essa ideia de Lewis é revolucionária, pois muitos estudos filosóficos sobre o mal se concentram nas grandes atrocidades. Sigmund Freud, por exemplo, investigou como os conflitos internos e os desejos reprimidos podem levar a comportamentos destrutivos, e Albert Camus questionou como o absurdo e a falta de sentido na vida podem levar as pessoas a adotarem filosofias nihilistas ou condutas desesperadas. No entanto, Lewis não está tão preocupado com isso, mas sim com um tipo de mal mais reconhecível e cotidiano, o tipo de crueldade que qualquer um de nós pode praticar. Em um trecho fascinante, Screwtape enfatiza que não importa se alguém está condenado ao inferno por pecados impressionantes ou por uma infinidade de pequenas maldades, pois, no final, todos terminam no mesmo lugar. Com isso, Lewis nos lembra de algo que muitas vezes tentamos esquecer. Nossas pequenas crueldades são tão reais quanto os monstros que pavimentam o caminho da história. Assim, vale a pena nos perguntarmos: somos realmente tão bons quanto pensamos ser? Ou permitimos que nossa bondade se torne algo muito mais teórico do que prático, enquanto nossas vontades se entregam a pequenas maldades a cada dia?
Mesmo assim, a última carta que Screwtape escreve a Wormwood está cheia de raiva e ressentimento, pois ele repreende Wormwood por ter deixado a mente de sua vítima escapar de suas garras. Agora, a vítima está sob a proteção de Deus, e nada do que eles possam fazer a alcançará. Esse é o ponto que Lewis quer enfatizar. A ideia de que é através da graça de Deus que as pessoas são salvas e podem resistir à tentação. No entanto, isso oferece um campo de reflexão rico, mesmo para aqueles que não são crentes. O primeiro argumento de Lewis é que nunca é tarde demais para ser salvo, ou, em termos seculares, para mudar de rumo. Pode ser doloroso perceber nossos males cotidianos, mas esse é o primeiro passo para mudá-los. C.S. Lewis enfatiza o dano da malevolência ordinária ao colocar a discussão no âmbito dos demônios eternos e do inferno, elevando assim as apostas da bondade cotidiana. O homem, agora sob a proteção de Deus, não realizou nenhum daqueles grandes atos que era incentivado a fantasiar, mas apenas tenta encarnar um tipo de bondade comum, orando por seu pão de cada dia e pela força para permanecer bom durante as próximas horas. Ele se tornou uma mistura fantástica de normalidade e santidade. Antes, ele era um reflexo de todas essas pequenas crueldades que encontramos no dia a dia. Agora, é uma representação da bondade ordinária. É a pessoa que te dá seu bilhete de metrô usado ou o estranho que para perguntar se você está bem na rua. Assim como o caminho para o inferno é uma série de pequenos pecados, o caminho para o céu é pintado como uma coleção de humildes virtudes. Acho que esta é uma nota imensamente encorajadora para Lewis terminar, sendo o contraponto perfeito à discussão anterior sobre o impacto do mal ordinário. Não podemos negar que Deus desempenha um papel muito importante na explicação de Lewis sobre a bondade cotidiana. Isso nos leva a perguntar: o que é necessário para resistir ao chamado da escuridão, para se manter firme diante das forças situacionais que nos empurram para o monstruoso? A resposta está na responsabilidade pessoal. Isso nos traz a verdade desconfortável que Lewis enfatiza. Todos nós carregamos dentro de nós as sementes tanto do bem quanto do mal. Somos contradições vivas, capazes de atos heróicos e de profundezas de crueldade. A escolha entre esses dois extremos não é algo que acontece uma vez. É uma luta constante, uma batalha diária. Lewis nos chama a reconhecer essa dualidade dentro de nós mesmos, a entender que o potencial para o mal não está apenas em alguma terra distante ou em algum monstro, mas dentro de cada um de nós. Compreender essa dualidade, aceitar que temos a capacidade tanto para o bem quanto para o mal, nos torna, nas palavras de Carl Jung, mais capacitados para dirigir nossas ações e tomar decisões que estejam alinhadas com nossa verdadeira natureza. Essa consciência não só nos torna melhores pessoas, mas também mais conscientes, prontos para agir com intenção, em vez de sermos arrastados pelas forças situacionais. É crucial entender que a linha entre o bem e o mal não é apenas um conceito filosófico, é uma realidade prática e cotidiana. Mas aqui está o detalhe: saber e entender isso significa que você tem um poder que muitos não têm. Você não é apenas mais uma face na multidão, seguindo ordens cegamente ou sucumbindo às pressões do ambiente. Você está consciente dos fatores que podem te levar por um caminho escuro, e com essa consciência vem a responsabilidade. Ser consciente dessas forças te dá as ferramentas para resistir, porque no final não se trata apenas de evitar o mal, mas de escolher ativamente o bem. Mas devemos entender que a escolha entre o bem e o mal não é um grande evento singular, é uma série de pequenas decisões cotidianas. Toda vez que você defende o que é certo, toda vez que resiste à pressão da multidão e escolhe ver a humanidade nos outros, você está resistindo às forças que buscam te transformar em algo que você não é. Não é fácil, nem sempre é claro, mas é necessário. O autor claramente não pretende que isso seja fácil. Ao longo das cartas, há exemplos de pessoas que se enganam, pensando que estão sendo amorosas quando, na verdade, tudo o que desejam é a posse ou a elevação de seu próprio orgulho.
Para Lewis, desenvolver uma preocupação genuína e constante pelos outros é uma tarefa longa e árdua, mas uma que vale a pena perseguir. Se você é religioso, isso pode ser pelas recompensas em uma vida futura, mas se você não é, pode ser simplesmente para fomentar a gentileza, a calma e a serenidade neste mundo. Em conclusão, C.S. Lewis nos alerta sobre a fragilidade da moral humana e a facilidade com que nos desviamos do caminho da bondade por meio de pequenas, quase imperceptíveis, crueldades cotidianas. Ele nos lembra que o verdadeiro perigo está nas nossas ilusões e na maneira como usamos a fantasia para nos convencermos de que somos melhores do que nossas ações mostram. A linha entre o bem e o mal não é uma abstração distante. Ela está presente nas decisões e atitudes que tomamos diariamente, moldando quem somos. Lewis nos desafia a encarar essa dualidade interna e a nos comprometer, continuamente, com o bem, não através de grandes gestos heróicos ou virtudes inalcançáveis, mas por meio de pequenos atos de bondade genuína que, somados, têm o poder de transformar tanto a nós mesmos quanto o mundo ao nosso redor.